A fanfic a seguir pertence à autora Neston, da equipe Creativity Donors, juntamente com a narração de Nick Limão. Murmúrios de agonia eram servidos com grande devoção. O louvor das partes expostas sustentavam o frio que entrava pela fresta posterior da porta, a única saída para olhares baixos, pesados e singelos, consequência da saliva que escorria do corpo pendurado no teto. Em uma vizinhança pacata, é impossível imaginar algo tão estranho. Deve ser por isso que dormir com as janelas abertas em dias de calor era normal. Junco sabia que não haveria problema nenhum em fazer aquilo, já que o suor do seu corpo estava colando os fios da camisola. Uma manhã comum, um café normal, e o toque duplo da campainha indicava à moça que sua amiga estava esperando ansiosamente por ela, pois o horário da aula estava bem justo, devido à alta temperatura dos últimos dias. O caminho para o colégio lembrava o cenário do Mágico de Oz, característica notável à primeira vista. O barulho das lancheiras indicava a quantidade de comida e, a cada passo, as maçãs perdiam um pedaço de sua casca, algo semelhante a uma lágrima sendo enxugada. Por sua cadeira ser encostada na porta da sala, Junco podia observar quem passava no corredor daquele andar no colégio. Afinal, a maioria das construções acadêmicas japonesas possuem o mesmo padrão estrutural. Logo após o toque do sinal, indicando o início do primeiro intervalo entre as aulas, a garota, ainda meio sonolenta, devido ao marasmo da última matéria, desperta com o barulho e, nesse breve segundo de recomposição, nota um corpo rastejando próximo a ela. Logicamente, assustada com aquilo, resolve desconsiderar a visão, pois, certamente, poderia ser apenas uma ilusão de ótica, causada pelo abalo repentino. Na tarde daquele mesmo dia, um representante da diretoria do colégio passou em todas as classes para entregar um noticiário acadêmico, ação comum, pelo menos uma vez na semana. Todos os estudantes recebiam um memorando com algumas informações sobre a instituição. Não se falava outra coisa entre os corredores do local. Uma certa garota tinha desaparecido nos arredores da escola. Temendo a histeria generalizada, os representantes acadêmicos solicitaram reforço policial em todo o período de aula, para que os alunos e seus pais ficassem mais tranquilos. Mesmo com todo esse cuidado, o caminho para a casa de Junco e sua colega Morita não estava sob proteção, fazendo ambas se alertarem por todo o trajeto. Junco, será que isso é realmente verdade? Tudo parece tão normal. Amiga, eu não sei. O jeito é prestar atenção em tudo, pelo menos até isso se resolver. Sim, eu entendo. O que não entra na minha cabeça é o fato de ser algo tão incomum por aqui. Não é, Morita? Isso é muito estranho. Bom, ainda bem que moramos bem próximos, Junco. É, isso me deixa mais tranquila. Mesmo estando em casa, sob a proteção de seus pais, a garota ficou assustada com os latidos incessantes dos cachorros da vizinhança e, por conta disso, mesmo sendo verão, naquele dia, a janela permaneceu fechada. Após tomar um belo banho e arrumar a cama, Junco se recordou do que havia ocorrido no colégio. Ficou martelando em sua cabeça o que seria aquilo, e se realmente foi fruto de sua imaginação. Enfim, acabou caindo no sono, mas não por muito tempo. Alguma coisa parecia estar incomodando a jovem. Em uma de suas viradas no colchão, abriu os olhos instantaneamente que, direcionados para a janela, avistaram um vulto negro. Inicialmente, ela desconsiderou aquela forma, pelo simples motivo de haver duas árvores na frente para a vista de seu quarto. Poderiam ser alguns galhos moldando aquela forma humana. Até que, com a insistência daquela sombra, vieram alguns barulhos estranhos, semelhante a unhas arranhando o vidro da janela e, nesse exato momento, Junco levantou-se e a silhueta obscura desapareceu instantaneamente. Após o amanhecer do dia, a rotina permaneceu a mesma, fazendo com que a ideia do desaparecimento daquela garota não saísse da cabeça da jovem, certamente pelos eventos da última noite. Ao passarem por um templo shintoísta localizado no mesmo quarteirão da escola, as meninas notaram algo estranho no ofertório central e, chegando mais próximo do local, avistaram um tecido claro, bem grosso. Morita pensou em tocar para saber o que era, mas, pelo cheiro que estava emanando, Junco sabia que aquilo era algum tipo de órgão e, assim, alertaram os policiais que rondavam a escola. Assim que eles chegaram ao local, foi constatado que se tratava de um pedaço de pele humana, talvez parte do corpo daquela pessoa desaparecida, o que fez as garotas entrarem em pânico. Junco, será que alguém vai nos deixar em casa? Não sei, provavelmente vão chamar os nossos pais. Mas os meus estão viajando, e agora? Não esquenta, você pode ficar lá em casa, Morita.
Ótimo, não sei se conseguiria dormir sozinha essa noite. Será que vai ter aula hoje? Creio que não. O diretor já deve ter sido avisado. Provavelmente, algum representante deve estar vindo para cá. Para evitar o alarde, o dia de aula prosseguiu normalmente, mas as duas foram proibidas de falar sobre o assunto, e liberadas apenas com a presença do pai de Junco. Temendo algum problema futuro, o diretor organizou uma reunião com a autoridade local para patrulhar, não só os arredores do colégio, mas todo o bairro, visto que os estudantes percorrem todo o perímetro. Já em casa, Morita custa acreditar que aquele tecido se tratava de um pedaço de pele humana. Além disso, não demonstrava mais muito temor pelo ocorrido. Parece que a segurança oferecida pela residência de Junco tomou conta do seu estado de espírito, fazendo a garota ficar cada vez mais tranquila. A sua colega ainda suava frio. Por mais simples que seja, algo semelhante sempre foi incomum em sua vida. Prontas para dormir, uma das primeiras ações da jovem ao entrar no quarto foi fechar as janelas, pois o medo ainda estava pairando no ar, além da luz do amanhecer fazê-la despertar um pouco mais cedo que o comum. No decorrer da madrugada, Morita ouve um barulho estranho vindo de fora, algo como unhas arranhando o vidro da janela e, curiosa com aquilo, resolveu averiguar a origem daquele som. Silenciosamente, com bastante cuidado, a garota abriu a fechadura da janela e, agachada, afastou somente o suficiente para colocar a cabeça no meio das duas partes. Quase sem respirar, devido à adrenalina e cautela do momento, ao ver o que havia do lado de fora, a jovem abriu a boca como se estivesse prestes a arrancar 5 dentes e, sem voz alguma, perdeu os sentidos, assim como seus olhos já arregalados, que foram imbuídos pela dilatação negra das pupilas. Passaram-se as horas, até que Junco acordou e notou sua amiga dormindo normalmente. Apenas estranhou um rastro que vinha da janela até a boca de Morita. Bom dia, Mori. Olá, João. Conseguiu dormir tranquila aqui em casa? Muito bem, até perdi a noção da hora. Não se preocupe, ainda está cedo. Ah, o meu pai disse que podemos ficar aqui hoje. Parece que a escola liberou nós duas. Sério? Que legal. O que vamos fazer? Ah, talvez colher algumas flores. O que acha? Perfeito. Um banho com folhas. Isso me faz lembrar a infância. Minha mãe sempre colocava algumas pétalas na banheira. O cheiro era tão bom. Olha, podemos fazer isso. Vamos tomar café e depois saímos. Tudo bem. Uma manhã atípica iniciou-se, fazendo florescer o ar da juventude e as garotas cumprirem um combinado. Andando pelas redondezas, avistaram um campo coberto por uma vegetação média que quase chegava ao joelho das moças. No meio desse local, tinha uma cabana abandonada e, mesmo com a persistência por parte de Junco, Morita insistiu em ver o que havia lá dentro. Certamente, pelo medo de ficar sozinha do lado de fora, a jovem aceita o pedido de sua amiga e entra no casebre junto a ela. O lugar estava vazio, tinha apenas um manto vermelho cobrindo o que parecia uma moldura na parede. Tirando aquele pano, logo viram que se tratava de um espelho com bordas trançadas e, quando Morita retirou o tecido do artefato, observou no reflexo o seu rosto se dividir em dois. Foi quando perdeu o movimento das pernas pelo susto, caindo sobre sua amiga que estava logo atrás, de costas, olhando para a entrada. Junco também caiu, fazendo-a rapidamente levantar e arrastar sua amiga para fora da cabana. Assim que a jovem recobrou a consciência, informou a colega o que viu no espelho, prometendo jamais voltar naquele lugar. Como se já não bastassem, aqueles breves minutos que permaneceram dentro do casebre tornaram-se horas no tempo real, causando mais estranheza ainda. Voltando para casa, o pai de Junco informa que chegará tarde e ordena que as garotas não saiam até que sua mãe chegue. De portas trancadas, as jovens ainda tentam digerir o que havia ocorrido mais cedo e, buscando uma ligação sobre o desaparecimento daquela pessoa, ambas se perdem em pensamentos. Morita fala para sua amiga que está sentindo um desconforto e vai ao banheiro para verificar. Como demorou mais de 20 minutos para retornar, Junco foi até lá para ver se estava tudo bem. Chegando no toalete, notou na boca de sua amiga que estava imóvel fileiras intermináveis de dentes. Uma coisa inumana. Foi quando caiu aos pés dela que, com um olhar meio sombrio, saiu correndo para fora, em direção à cabana. Foi quando sua mãe chegou. Junco, o que está acontecendo? Por que Morita saiu correndo daquele jeito? Mãe, a boca dela. O que tem? Algum problema? Ela estava no banheiro há muito tempo. Foi quando eu resolvi ir até lá para ver. E sério, aquilo foi muito estranho. Filha, eu não estou entendendo nada.
Eu não posso explicar agora, desculpe. Menina, volte aqui. Essas crianças. Correndo atrás de sua amiga, sem saber o porquê de tudo aquilo, Junco já não sentia mais as suas pernas, até que chegou ao local onde Morita adentrou. Assim que olhou pelo vão da porta que estava meio aberta, observou a colega analisando seu reflexo naquele mesmo espelho de antes. Nesse momento, ela notou que o velho casebre escondia segredos obscuros e irreais. Em questão de segundos, enquanto a moça tentava alcançar o braço da sua companheira para tirá-la dali, sentiu uma forte dor na região da nuca e desmaiou. Ao acordar um pouco nauseada, custou abrir os olhos. Passaram-se cerca de 3 minutos, até que algo a fez despertar daquela madorna. No assoalho em que estava deitada, sentiu um líquido pingando em sua testa e, quando ergueu a cabeça para ver o que era aquilo, viu um corpo pendurado de cabeça para baixo. Assustada com aquela cena, pulou para o lado e reconheceu quem era aquela pessoa morta. Infelizmente, se tratava da garota desaparecida há alguns dias. Lamentando tudo aquilo, Junco absorveu em seu coração toda aquela atmosfera e começou a pensar sobre o que estava acontecendo, até que, com um pouco mais de atenção, viu uma fina luz vindo da fresta da porta. Havia uma mulher debruçada sobre um altar, bem semelhante aos ofertórios antigos. Ao lado daquela senhora, um conjunto de potes sujos compunham a verdadeira mácula em vida. Não foi difícil de notar alguns membros espalhados pelo local, junto com ervas e velas vermelhas. O fedor entrou pelas suas narinas, fazendo-a espirrar e reproduzir o barulho característico dessa reação. Inevitavelmente, a misteriosa anciã olhou para trás e sorriu para Junco, dizendo: "Ah, você acordou?" A jovem voltou para a sala onde havia despertado há pouco tempo, apenas ouvindo os passos sombrios daquele ser. "Venha até aqui, mocinha. Você pode ser a próxima." "Quem é a senhora? Cadê a minha amiga?" "Eu sou apenas uma mãe, procurando a sua filha." "O que você fez com a Morita?" "Estou tentando enxergar além dela." "O quê? Está vendo essa garota amarrada no teto? Então, eu pensei que minha menina estivesse dentro dela, mas não, está em sua amiga." "Do que a senhora está falando? Que coisa mais sem sentido." "A sua companheira está logo ali, não quer ver?" "Meu Deus, o que fez com ela?" "Eu só libertei minha menina. Estava dentro do rosto dela. Veja como está linda." "Eu vou chamar a polícia. Morita, aguente mais um pouco." Correndo em direção à saída, Junco notou que a porta estava trancada e, sem temer os olhares sedentos da velha senhora, resistiu em correr pela casa de madeira à procura da chave. Foi quando chegou perto de Morita novamente que recebeu um gigantesco sorriso, mesmo coberta por sangue e a pele que havia sido retirada de sua face. O que a garota estava procurando estava ao lado da pia, bem próximo à mulher que parecia lavar alguma coisa. A jovem caminhou com silêncio até conseguir puxar as chaves do avental da senhora, que ao menos ligava para ela, não temendo a sua fuga. Antes de passar pela porta, Junco olhou para trás e viu Morita rindo descontroladamente, seguida da mulher que, de pé, esperava ela correr para fora. Assim que subiu as escadas, se deu conta de que estava no subterrâneo daquela velha cabana, e correu para a saída sem olhar o espelho na parede. Mesmo se esforçando muito para fugir e buscar ajuda, toda vez que olhava para trás, conseguia ver a senhora seguindo seus passos, até que ela caiu, acabou tropeçando em uma pedra no campo que rodeava o casebre e, sem ao menos ter chance de se levantar, foi atacada e virada de costas pela assassina. A mulher levantou o vestido da garota e a arranhou bem no meio da espinha, fazendo-a gritar desesperadamente, até que ela desmaiou de tanta dor, permanecendo inconsciente por horas. Quando acordou, estava na beira de um rio com um barulho insuportável sendo reproduzido pelos sapos e sentindo um imenso desconforto em seu rosto. Foi quando ela levou as mãos à face e sentiu um ardor repugnante, fazendo-a tremer dos pés à cabeça, pois já fazia ideia do que teria acontecido. Assim que Junco resgatou a consciência, levantou e caminhou por alguns minutos para tentar reconhecer aquele lugar, mesmo sangrando sem parar. Foi quando observou uma luz, vinda de dentro de um poço. Curiosa com aquilo, olhou dentro do local e pôde ver aquela velha cabana, mas de um ângulo diferente, como se estivesse presa dentro de algum lugar. Até que ao seu lado chegaram mais 3 jovens.
ambas sem face, olhando para a mesma direção e apontando para o fundo do buraco. Por um breve segundo, Junco pôde ver sua mãe entrando na cabana e olhando para ela, que estava dentro do espelho, junto das outras garotas. Atrás dela, chegou a velha senhora, abrindo um imenso sorriso e com um bisturi na mão direita. Infelizmente, a voz da garota não pode ser ouvida do outro lado, fazendo o ciclo de mortes continuar.